Olá, muito boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida grande, rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à bênção diária, a oração do meio-dia. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas antes eu quero passar para você um acontecimento que houve na época de Jesus a respeito da mulher adúltera. Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles, os escribas e os fariseus, ouvindo a resposta de Jesus, de quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, você deve conhecer aí, esse versículo. Ouvindo isto, eles, esta resposta, acusados pela própria consciência, veja bem, os fariseus acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Muito forte, hein? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Ela ainda estava na dúvida se Jesus a condenava, Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Está aí o grande segredo. Muitas pessoas não se perdoam de muitos erros que cometeram. O próprio Deus, o próprio Senhor já os perdoou. Mas como a pessoa não tem entendimento, ela carrega uma culpa, um peso que acaba obstruindo a sua vida, atrapalhando a sua vida e deixando a vida amarga, porque a culpa, o sentimento de culpa é pesado. Mas quando nós cremos que essa mulher, com certeza, essa mulher que adulterou, com certeza ela carregava o sentimento de culpa. Mesmo após ter consumado o adultério, ela com certeza ela carregava o peso do pecado e o peso da culpa, E aqueles homens que a tentaram julgá-la, condená-la, foram repreendidos, confundidos e envergonhados pela sua própria consciência, porque Jesus os conhecia. Jesus sabia dos seus intentos, sabia das suas intenções e os provou. Então, envergonhados, eles foram embora. Como é que eu posso tacar a primeira pedra se eu também sou pecador?
Muitos fariseus e escribas que existem no nosso tempo. Você vê muitos homens de bem aí nos dias de hoje, não é verdade? Ah, eu sou homem de bem, de família, mas tem 4 casamentos, trai a esposa, anda em pecado, mas na frente dos outros quer dar uma de bom moço, né? Quantos políticos você conhece, né? Que estão nos altos escalões aí da nossa política, que são fariseus, são falsos, são, né, pecadores, mas no fundo, as suas consciências os condenam. Eles podem parecer aos homens que são bons, né? Eles gostam de dar esmola, gostam de fazer contribuições, principalmente os ricos, né? Para tentar limpar a consciência. Mas é impossível. Impossível se eles não se arrependerem, né? Mas eu quero atentar para você, atentar que a mulher, a pecadora, a adúltera, Jesus deu um recado para ela, para que ela não carregasse mais aquela culpa, aquele peso do pecado, o peso do seu erro. Falou para ela: vai e não peques mais, porque ela foi perdoada. E uma vez perdoada, ela não voltando ao adultério, não voltando ao pecado, ela está livre. Livre dessa culpa que nós falamos agora há pouco tempo. Essa culpa muita gente carrega, muita gente não sabe como se livrar do sentimento de culpa. Muita gente vive uma vida oprimida, uma vida sofrida, angustiada, com sentimentos ruins, porque carregam essa culpa. Muitas vezes ela já não peca mais, já foi perdoada, pecou lá em 1900 antigamente, mas carrega aquela culpa. E Jesus está dizendo para você, mulher, para você, homem, para você, rapaz, jovem, senhor, senhora, que Ele já perdoou. Contanto que você não volte ao pecado, você está livre. E uma vez livre, você não tem quem o condene. Uma vez livre, você pode viver uma vida melhor. Você pode erguer a sua cabeça, levantar a sua cabeça e dar a volta por cima. E mudar a situação que você tem vivido. Uma vez que você não vai carregar mais o peso, nem a culpa, o peso do pecado, nem a culpa de o ter cometido, que muitas vezes há pessoas que carregam porque não conhecem a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui bem claramente que Ele já perdoou. O Senhor perdoou a senhora, então não tem mais motivo para que você carregue esse peso que você vem carregando, esse peso da culpa, do pecado, da culpa do pecado que você já cometeu há muito tempo atrás, há anos atrás, e você não consegue se livrar dessa culpa. Então, Jesus aqui é bem claro que você já está livre, você já não é mais condenado, você já não carrega mais essa condenação, tá bom? Quero fazer uma oração por todos que se encontravam nessa situação e dizer para você, para o Senhor, para a senhora, que os teus pecados foram perdoados. Vai, não peque mais, para que você não venha carregar a culpa, para que você não seja condenado pela sua própria consciência, tá bom? Vamos fazer a nossa oração do meio-dia. Vamos orar pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa casa. Vamos orar pela nossa vida financeira. E Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar. Você está livre, livre de todo pecado. Basta tão somente não voltar a cometê-lo, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós temos a certeza de que fomos perdoados. Temos a certeza que o Senhor arrancou de nós todo o peso do pecado, todo o peso da culpa. Meu Deus, que essa pessoa que carregava uma culpa, um pecado, receba do Senhor agora o perdão.
o alívio, o refrigério. Seja livre, minha amiga, seja livre, meu amigo, de todo esse peso, de toda essa culpa, de toda essa tristeza, de toda essa angústia. Hoje houve salvação na sua vida. Hoje houve o perdão na sua vida. Pode ter certeza que Deus, Ele é com você. Guarde o seu coração, guarde os seus olhos. Não peques mais, porque o Senhor já o perdoou. Seja livre agora, em nome de Jesus. Meu Deus, nós também te pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, meu Pai. Se porventura tem algum entre nós carregando essa culpa, carregando o peso do pecado, que o Senhor venha trazer a libertação, o alívio para a alma deles, meu Deus. Que o Senhor venha livrá-los desse mal, livrá-los da condenação do pecado. Acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família. Abençoa o nosso lar, abençoa esse marido, abençoa essa esposa, esse filho, essa filha, esse avô, essa avó, esse neto, essa neta, esse parente, esse ente querido. Que o Senhor possa guardá-los, meu Deus, e protegê-los de todos os males. A partir de agora, meu Deus, livra-os, guarda-os, proteja-os, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos, meu Pai. Não permita que nenhum mal, meu Pai, chegue à vida deles. Guarda a todos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Te pedimos também pela nossa vida financeira, sentimental, espiritual. Meu Deus, abençoa o trabalho das nossas mãos, meu Pai. Abençoa o casamento, o namoro, o noivado. Abençoa, meu Pai, o trabalho das mãos dessa pessoa que ouve essa oração, meu Pai. E arranca essa mortandade que assola a vida financeira. Venha trazer a prosperidade, a bênção de Deus para a vida dela. É isso, para a vida dele. É isso que nós te pedimos e determinamos. Em nome do Senhor Jesus, honra esse pai de família, honra essa mãe, meu Pai. Honra esse trabalhador, essa trabalhadora. Prospera o trabalho das suas mãos. Enriqueça-os, meu Pai, de Deus, enriqueça-os da tua presença, mas também, meu Deus, dê-lhe o sustento. Meu Deus, dê-lhe que não falte o pão na casa, na família dessa pessoa, que não falte o sustento na sua mesa, meu Pai, para a sua família, que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, esteja sobre a vida de todos que oram conosco. É isso que nós te pedimos e determinamos que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, grande, rica e abundantemente, nos ajude a alcançar mais pessoas. Embora a gente não possa fazer muito por aqui, a gente não pode botar umas músicas, a gente não pode botar por causa de direitos autorais, mas eu quero que você separe os minutinhos para Deus durante essa semana, que você venha buscar a presença de Deus, porque está escrito: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então se volte para Deus, porque Ele vai se voltar para você, entendeu? Guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua vida de pecar contra Deus, contra os homens, de cometer o pecado, como aquela mulher que foi perdoada e, como nós sabemos, ela acompanhou Jesus até a morte. Ela foi uma das mulheres que estavam lá acompanhando Jesus e, uma vez perdoada, não voltou a praticar o pecado e
com certeza teve paz, obteve a salvação da sua alma, que é o que nos importa. É por isso que nós fazemos essas orações, para que alcancemos mais e mais pessoas, que o reino de Deus seja povoado através desse nosso propósito, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus e uma boa, uma ótima semana para todos vocês. Um abraço, até a próxima.